Olá, meu nome é Clara Saltchuk, eu sou graduanda de Museologia na Universidade de Brasília e junto com a professora Marina Bezzi, do Departamento de História, chegamos ao resultado, ao produto final da pesquisa intitulada Von Instrumenten der Chirurgie, Representações da Cultura Material Médica na obra Feldbuch der Wundarznei, as edições de 1517, 1540 e 1606, de Hans von Gersdorff. Então, como contexto introdutório, a obra Feldbuch der Wundarznei é um manual de cirurgia voltado para a prática de cirurgiões, de barbeiros-cirurgiões, como eles eram conhecidos, em campo de batalha. Então, essa obra ela vem como contexto, né, de um surgimento de novas tecnologias de guerra, principalmente o uso da pólvora, que transformou as armas em armas muito mais letais e que traziam muito mais danos ao corpo, e a difusão da prensa de tipo móvel, que permitiu um número maior de impressos. Então, é importante tratar também da diferença entre medicina e cirurgia. Enquanto a medicina ela estava voltada para o equilíbrio natural do corpo, a partir do uso de teorias como a teoria dos quatro humores, por exemplo, ela era ensinada nas universidades, e a cirurgia não. A cirurgia era a única prática autorizada a tratar o corpo internamente a partir de cortes, e os seus profissionais, os barbeiros cirurgiões, não eram contemplados pelo ensino universitário. Então, grande parte do que eles aprendiam era ensinado ou nas guildas e corporações de ofício, ou nos manuais, como é esse o caso. Hans von Gersdorff, o autor desse manual, ele era um cidadão de Estrasburgo, então Sacro Império Romano Germânico, e ele atuou em diversas batalhas, e foi essa experiência que levou ele a escrever esse manual. E não só essa experiência em campo de batalha, mas também escritos já estabelecidos de outros barbeiros cirurgiões. A análise das fontes primárias desse manual foram feitas manipulando ferramentas de duas principais áreas do conhecimento. A primeira é a cultura material, com referencial museológico, e a segunda é a história do conhecimento, com foco nos saberes práticos. Então, o processo de pesquisa passou por uma identificação de todas as imagens das 3 edições do manual, um cotejamento com gravuras e seus paratextos, e uma seleção de 3 temas recorrentes com atenção para a representação dos instrumentos nas ilustrações. Então, a partir dessa apresentação, é possível ver algumas das ilustrações que foram trabalhadas na minha pesquisa desse manual. Elas estão ilustrando os slides. Então, a escolha dos 3 temas, trepanação, cauterização e instrumentos para fraturas e encurtamentos, trouxe os seguintes resultados. No caso da trepanação, foi possível identificar uma pequena variedade de instrumentos para a realização do procedimento, porém, esses instrumentos tinham um grau de especificidade, né? Então, eles eram voltados para situações específicas. Nas ilustrações que tratam da trepanação, também fica muito evidente a relação entre texto e imagem. Então, eu suponho, na minha pesquisa, que a trepanação não era uma prática feita com muita frequência, ou era uma prática nova. Então, a partir daí, o leitor do manual precisaria interpretar em conjunto e sem hierarquia tanto as imagens quanto os paratextos. Na cauterização, a gente percebe uma falta de escala, né, entre as representações dos cautérios, que provavelmente se dá por questões de produção e uma variedade grande de instrumentos. Então, isso indica uma prática já mais estabelecida na cirurgia. E os instrumentos para fratura e encurtamentos permitem identificar não só uma relação entre o barbeiro cirurgião e o paciente a partir das suas ilustrações, como também uma nova gama de metáforas imagéticas que são utilizadas para descrever o campo de batalha. Então, como conclusão, essa pesquisa espera abrir espaço para as discussões sobre cultura material, sobre desenvolvimento tecnológico na medicina e as consequências sociais disso, bem como entender os instrumentos cirúrgicos e médicos como parte ativa da prática médica e da prática cirúrgica. E levantar as discussões sobre esse tema, que é um tema relativamente novo na historiografia nacional.